alunos, vamos aqui então, né, responder mais um exercício envolvendo a ideia de logaritmos. Bom, o exercício diz o seguinte: sabendo que logaritmo de 2, certo, é igual a 0,301 e que o logaritmo de 3 é igual ao 0,477, ok? Calcule, letra A, logaritmo de 6, letra B, logaritmo de 5 e logaritmo de 2,5. Letra C, logaritmo de 2,5. Bom, galera, percebam o seguinte, tá? Nesses logaritmos aqui, não foi apresentado a base. Vocês perceberam que nenhum desses logaritmos foi apresentado a base? Então, percebam que quando o logaritmo não apresenta a base, nós já temos certeza que isso aqui é uma base 10. Então, isso aqui significa logaritmo de 2 na base 10. Isso aqui significa logaritmo de 3 na base 10. Logaritmo de 6 na base 10. Logaritmo de 5 na base 10. E logaritmo de 2,5 na base 10. Beleza? Agora, galera, vejam só o que o exercício está mostrando para a gente. Ele está dando para a gente um logaritmo de 2 na base 10. Um logaritmo de 3 na base 10. Certo? E está pedindo para que a gente calcule outros logaritmos. E aí de cara você vai pensar assim, bom, professor, e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Vejam, galera, que a gente vai ter que utilizar aqui algumas estratégias para a gente poder encontrar esse resultado, certo? Vamos começar aqui pela letra A, logaritmo de 6. O que eu vou fazer para achar esse logaritmo de 6? Bom, a primeira coisa é você prestar atenção naquilo que você tem aqui, né, que o exercício está solicitando, e nas informações que o exercício te deu. Percebam que ele te deu ali, né, um logaritmo de 2 e um logaritmo de 3. E aqui, olha, eu quero encontrar esse logaritmo de 6. Galera, vejam bem, eu consigo escrever, certo? Esse 6 aqui, ó, que está aparecendo aqui, eu consigo escrever esse 6 usando o número 2 e usando o número 3. Como é que eu consigo fazer isso? Bom, pessoal, vejam que eu posso fazer assim, ó. Eu sei que se eu fizer 2 vezes o 3, isso vai dar o resultado 6. Eu sei que 2 vezes 3 dá 6. E percebam que 2 e 3 é justamente, né, os logaritmos que o exercício me deu. Ah, maravilha. Então vejam que agora, tá? Se eu tenho uma multiplicação aqui no meu logaritmando, eu posso utilizar lá a minha primeira propriedade, né, que é a propriedade do produto. Então eu posso separar tudo isso aqui na adição de dois outros logaritmos, de forma que eu vou ter assim, ó, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. E lembrando que tudo isso aqui, ó, na base 10, certinho? Vejam agora, pessoal, que depois que eu conseguir enxergar o logaritmo de 6 numa multiplicação de dois números aqui, né, e justamente os dois números que o exercício me deu, aí ficou tranquilo, certo? Então significa aqui que agora eu consigo calcular, né, o resultado disso aqui. Eu sei que o logaritmo de 2 é o 0,301, correto? E eu sei que o logaritmo de 3 ali é o 0,477. Então agora é só eu somar esses dois resultados, né? Pegando aqui então o auxílio da nossa calculadora científica, o 0,301 mais o 0,477, isso vai dar o quê, pessoal? Isso vai dar 0,778. 0,778. Então tá aí, pessoal, o logaritmo de 6, tá certo? Olha, o logaritmo de 6, então, é igual ao 0,778. E aí vejam que eu utilizei uma estratégia, ok? De enxergar o nosso 6 de uma maneira diferente, correto? Então é muito importante, tá, pessoal? Em exercícios que envolvem logaritmos, a gente começar a enxergar alguns números de uma maneira diferente. Exemplo, nós temos o 5. Galera, eu posso enxergar o 5 como sendo 2 mais 3, eu posso enxergar o 5 como sendo, sei lá, o 6 menos 1, certo? Então, assim, eu posso enxergar esse número 5 de diversas maneiras, ok? E aqui no estudo de logaritmos, né, e também lá de funções exponenciais, é muito importante a gente poder enxergar, né, alguns números de uma maneira diferente, para o exercício poder ser desenvolvido, certo? Vamos aqui então para a nossa letra B. A nossa letra B, ele mostra assim, ó, logaritmo de 5, beleza? Aí agora você vai pensar assim, epa, né, vejam bem. Logaritmo de 5. Nesse momento você poderia até falar assim, professor, eu sei que logaritmo de 5, né, é o 2 mais o 3. Porque você fica aqui, ó, né, já olhando para o 2 e o 3 e pensa assim, 2 mais 3 dá 5. Beleza. Mas nós não temos uma propriedade, tá? Onde no logaritmando, tá, pessoal? Isso aqui é interessante também falar que isso aqui tudo, ó, tá no logaritmando. A gente não tem uma propriedade ali que fala de adição no logaritmando,
né? O que a gente tem é multiplicação e divisão e potências, correto? A gente não tem nenhuma propriedade, nada que fala pra gente aqui, ó, a respeito de uma adição no logaritmando. Você até pode escrever dessa maneira aqui, só que você não vai sair daqui. Então quer dizer que pensar nessa adição aqui agora não vai surtir efeito pra gente, certinho? Tá. Professor, mas como é que eu vou pensar aqui no meu 5 então? Galera, vocês concordam que esses logaritmos que estão dados aqui pra gente, eles estão na base 10? Estão na base 10, não estão? Muito bem, eu reforcei isso bastante com vocês aqui bem no início do exercício. Então veja que eu tenho logaritmo de 5 na base 10. Olha só o que eu vou fazer. Galera, vocês concordam que o logaritmo de 5, aliás, o próprio 5, eu posso enxergar ele como sendo o 10 dividido por 2? Vocês concordam que 10 dividido por 2 dá o 5? Então vejam que o 5 pode ser enxergado dessa maneira. Olha só a estratégia que eu estou utilizando. Eu estou enxergando o 5 como sendo a divisão de 10 por 2. Por que eu estou tentando enxergar o 5 como a divisão de 10 por 2? Ah, porque agora eu tenho uma divisão no meu logaritmando, certo? E aí eu posso utilizar ali a minha propriedade de número 2, certinho? Que diz que quando eu tenho uma divisão no meu logaritmando, eu posso separar isso, né, na subtração de dois logaritmos. Então fica assim, ó, logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Lembrando sempre, tá, que a gente vai fazer o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, ok? Agora vejam, pessoal, eu tenho logaritmo de 10 na base 10. Pessoal, existe uma condição de existência lá que fala que quando o logaritmando e a base são iguais, esse nosso resultado aqui, galera, ele já vai dar quanto? Já vai dar 1. Pessoal, é uma obrigação sua olhar para isso aqui e sacar que você tem logaritmando e bases iguais. E que quando isso acontece, o resultado, né, você já tem que saber na ponta da língua que isso aqui vai dar 1. Então, menos o nosso logaritmo de 2. E percebam que a gente sabe quem é o logaritmo de 2. É esse carinha aqui, né? É o 0,301. Então, basta você fazer aqui, ó, 1 menos o 0,301. E aí a gente vai pegar a nossa calculadora, né? E fazer esse cálculo aqui, olha. 1 menos o 0,301, ok? Olha só o que a gente tem, pessoal. O 0,699. 0,699. Então, percebam que o logaritmo de 5 é igual ao 0,699, certo? Logaritmo de 5 na base 10, correto? Bom, galera, só para a gente poder reforçar aqui a nossa ideia aqui, então, sobre o logaritmo, nos vídeos anteriores eu expliquei para a gente como calcular o logaritmo, né, de um número, certinho? Principalmente na base 10, usando a calculadora científica, certo? Pessoal, vejam que a gente chegou aqui à conclusão que o logaritmo de 6 é o 0,778. Vamos conferir com a calculadora científica aqui para ver se isso vai dar certo? Eu vou digitar aqui o meu 6 e vou teclar o meu logaritmo ali. Pessoal, olha só, 0,778. Deu certinho, não deu? Pessoal, vamos conferir aqui então o logaritmo de 5 para ver se realmente vai dar o 0,699. Vou digitar o 5 e vou teclar aqui o meu logaritmo. Olha, 0,698. Bom, percebam aqui, tá, galera, que este número aqui, ó, é o 9 e ele pede para a gente arredondar esse carinha aqui, né, para o próximo valor, né, que é o 9. Então, isso ficaria aqui, ó, 699. É bom lembrar que aqui, tá, pessoal, esses valores que foram dados aqui pra gente aqui em cima, né, eles são valores aproximados. Porque quando a gente está calculando esses logaritmos, tá, pessoal, nós temos muitas casas decimais. E percebam que aqui com a calculadora, olha só o tanto de casas decimais que nós temos aqui quando eu coloquei o logaritmo de 5. Então percebam que esse resultado aqui, né, pessoal, que está aqui embaixo, o 0,699, obviamente é um valor aproximado, beleza? Bom, galera, vamos aqui então fazer a nossa letra C, certinho? Que diz assim, ó, logaritmo, certo? De 2,5 na base 10. Bom, galera, vamos entender aqui o que está acontecendo. Nesse momento você vai falar assim, professor, 2,5? Exatamente, 2,5. Você também aqui, tá, vai ter que enxergar o seu 2,5, tá, de uma maneira diferente. Olha só o que você pode fazer aqui agora. Vejam que você pode usar a seguinte estratégia. Você sabe que 2 vezes o 2,5, né, ou melhor, desculpa, você sabe que o 2,5, melhor, desculpa, de novo, errei aqui de novo. Você sabe que o 5 dividido por 2 dá exatamente 2,5. Então, você pode usar essa estratégia aqui, falar assim, olha, logaritmo de 5 dividido por 2 dá aquele resultado. E aí você pode separar isso aqui, ó, certo? Na subtração de dois outros logaritmos, tipo logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2, correto?
Então essa é uma estratégia. E perceba que nós acabamos de calcular quem é o logaritmo de 5, ok? E aí basta você fazer aqui então 0,699 menos o logaritmo de 2, que nesse caso aqui ó, é o 0,301, ok? Então basta você fazer essa subtração, né? Que aqui vai dar 8, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3, né? Então vai ficar assim 0,398, certinho? Muito bem. Se você quiser conferir isso aqui, né, a gente pode vir aqui ó, na nossa calculadora científica, né, e digitar o 2,5, não sei se eu zerei, mas 2,5. Agora vamos colocar aqui o nosso logaritmo. Percebam, pessoal, que vai dar um valor também aproximado, ali que na nossa calculadora deu 0,397, mas aqui eu tenho um valor aproximado de 0,398. Então perceba que deu certinho. Uma outra estratégia que você pode utilizar é a seguinte, ok? Você pode falar o seguinte assim também, olha. Professor, eu sei que o 2,5 é a mesma coisa que o 25 sobre 10. Essa daqui é uma outra maneira que você pode enxergar, ok? E ela é muito comum também, tá, pessoal, em exercícios de logaritmos, principalmente quando a gente olha para o nosso logaritmando, correto? E vê o número decimal. Em alguns exercícios, né, a situação mais conveniente é você transformar o número decimal, certo, em uma fração, ok? Bom, galera, então neste caso, olha só o que nós vamos fazer aqui. Então eu sei que esse logaritmo aqui, ó, de 2,5, ele pode ser visto como sendo o logaritmo, tá, de 25 dividido por 10. E aí você pode fazer assim, ó, logaritmo, certinho, de 25 menos o logaritmo de 10, certinho? Bom, galera, você sabe que o 25 é o 5 ao quadrado. Então, veja que isso aqui ó, é o 5 ao quadrado, concorda? Menos aqui o nosso logaritmo de 10, beleza? Pessoal, vejam que neste caso aqui agora eu posso usar lá, né, a minha terceira propriedade de logaritmos. Perceba que no logaritmando eu tenho uma potência. O que eu posso fazer com esse expoente? Eu posso pegar este expoente, certo? E posso passar ele multiplicando todo o meu logaritmo aqui. Então perceba que eu posso fazer assim, ó, 2 vezes, tá, o logaritmo de 5 menos o nosso logaritmo aqui ó, de 10. Bom, galera, como a gente já conhece o logaritmo de 5, basta a gente fazer a substituição. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes, né, o logaritmo de 5. Galera, isso vai dar quanto? Quem é o logaritmo de 5? É o 0,699. Então, 0,699, ok? Menos, pessoal, logaritmo, prestem atenção, logaritmo de 10 na base 10. Já é lá uma condição de existência, né? Logaritmando e base são iguais. Esse resultado, obrigatoriamente, ele tem que dar o número 1, ok? Então, aqui agora, pessoal, vejam que basta eu pegar a minha calculadora científica, né, e fazer esse cálculo. Olha, 2 vezes o 0,699, certinho? Isso vai dar o resultado ali de 1,398 menos o nosso 1. Percebam que vai dar o 0,398, ok? Então, nós temos aqui ó, o 0,398. E aí, então, você calculou aqui, né, o seu logaritmo, né, de 2,5, certinho? Então, percebam que você tem várias estratégias, tá, para poder desenvolver o seu logaritmo. E nesses exercícios, o interessante, tá, pessoal, é sempre a gente enxergar esses carinhas aqui, ó, esses números, de uma maneira diferente. De uma maneira que dê para usar as propriedades ou as condições de existência, tá, galera? Então, é sempre essa tática que a gente vai estar utilizando para resolver esse tipo de exercício, beleza?